Parece que eu sou baixinha. Mas tá Começou. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Parga e eu tô aqui com dois artistas muito especiais. Eu não sou jornalista, aqui é um papo entre artistas, um papo entre produtores, diretores e etc. Entre todas as outras funções que a gente costuma, né, praticar. E acumular também. E acumular é a palavra mais adequada para a situação. Eu quero saber um pouquinho de quem é você e quem é você. Na verdade eu sei, né? Mas eles não sabem, então falem. Pois é, eu sou Erlandes Duarte, eu sou formado em publicidade e na verdade eu tenho uma trajetória na música muito interessante aqui no estado do Maranhão. E num determinado momento eu quis me meter na história do cinema e ter a ideia de gravar um filme que foi um mega sucesso aqui no estado e fora dele. E pronto, eu já ouvi uma vez uma pessoa me falando que cinema tem um pouco de macumba, porque você vai, você se apaixona e você não consegue mais largar. E eu tenho que admitir que é verdade, né? No final do primeiro filme a gente estava, pelo menos eu estava esgotado, não queria mais saber. E cá estou eu novamente falando de cinema e produzindo cinema mais uma vez. Eu sou Rafaela Gonçalves, né? Sou estudante de comunicação social, não me formei ainda. Piada interna aqui. 15 anos o curso dela. 15 anos, né? Eu também tô nessa. Não precisa nem falar então quais são os Eu nem problemas. ia tocar Né? nessa... Enfim. Não é culpa dos alunos, né? Não é culpa dos alunos, definitivamente. Tô nessa área de cinema, eu sou assistente de direção dessa mala aqui no Moleque Tá Doido. Faço uma consultoriazinha ali de roteiro, carrego um bagulhinho ali, faço uma cinegrafia. Não recebe por isso, né? Não faz Nada, consultoria. entendeu? Quero dizer, sindicato, por favor, veja esse vídeo. Para com isso, cara. E eu faço alguns roteiros, alguns curtas, independentes. E é isso. Nós estamos aqui, os três, para falar principalmente do filme que essas duas pessoas, essas duas cabeças estão por trás, né? Eu sou apenas uma coadjuvante aqui. Que nada. Você também participou do primeiro também, deu ideias, debatendo com a gente também. Levando gente. Inclusive foi ajudou a muito criar legal. um neném, né? And surrounded by legends and mysteries. For without the guys try to solve a hidden mysteries for thousands of years. Moleque, tu é doido? Que filme. Eu quero primeiro falar sobre a produção maranhense. Estou morando no Rio de Janeiro, né? Há 3 anos, mais ou menos. E mesmo o Rio de Janeiro sendo um pivô quase, né, dentro da produção cinematográfica e todo mundo conhecendo o Rio de Janeiro como o lugar, eu que moro lá, sou estudante, não tenho quase recursos e dinheiro, sei que não é bem assim. Desde que eu comecei a estudar no Rio, o meu contato com o audiovisual foi eu e o Rio, né? Não eu e São Luís, eu e Maranhão. Então eu quero saber o que vocês têm para falar sobre Maranhão agora, sobre as produções que estão acontecendo aqui e sobre como vocês encararam as dificuldades dentro do Maranhão mesmo. Quais as oportunidades, etc. Assim, no Maranhão o que eu vejo é que a gente está engatinhando. Claro que nós temos pessoas, monstros da cinematografia aqui, como Murilo Santos, como Frederico Machado. Mas assim, a produção independente, ela tem engatinhado aqui. Claro que a gente já teve muitas vitórias. Tem o edital, que saiu agora. Sim. Já tem Lei de Incentivo, que entra bastante filme. E nós temos produtores independentes que estão falando, né? Demais. Inclusive nós. Né? Então assim, eu vejo como um bom momento do cinema, não só independente, né, maranhense, mas aquele cinema de guerrilha também. Não vamos dizer que ficou mais fácil, não, mas é um momento bom para quem quer produzir. No nosso caso, a gente é doido. É bem isso. Doido. Porque, como disseram pra gente, comecem com curta.
é tão difícil, faça um curto aqui. Não, vamos fazer um longa-metragem. De 2 horas. Vocês realmente entraram com tudo, né? Assim, eu acredito que além da loucura e da coragem, eu acho que fazer cinema hoje em todo o Brasil, que você falou, você tem o São Paulo, Rio de Janeiro como grandes polos, e mesmo assim você encontra uma dificuldade imensa nesses locais. Não é diferente em nenhum lugar do Brasil. E imagina no Maranhão, que como a Rafa falou, embora a gente tenha cineastas fantásticos, pessoas super qualificadas, talentosíssimas, a gente não tem ainda, a gente ainda está no começo, né? A gente está arriscando algumas coisas. As pessoas eram muito acostumadas a fazer o documentário, não era essa coisa de ficção, estava muito nova. E foi mais surpreendente porque nós não éramos da área em si, nós éramos estudantes, nós pesquisávamos, a gente era apaixonado, todo mundo era cinéfilo, mas entrar nesse mercado do cinema, do audiovisual, realmente foi uma surpresa para todo mundo. Eu acredito que cinema hoje se faz no Brasil, independente dos recursos, com boa vontade e criatividade. São dois fundamentos importantíssimos para você produzir. E muito trabalho mesmo, correr atrás, a captação de recursos, o apoio é fundamental, porque às vezes nem a boa vontade e a criatividade também não adianta, você tem que ter algum recurso mínimo para poder tocar a gravação. Ainda mais de um roteiro ousado, como foi o primeiro filme, a ideia, a proposta. Quando eu levei o roteiro para a Rafa, ela disse, peraí, mas tudo bem, esse roteiro é maravilhoso, o roteiro é super engraçado, tal, como é que tu vai fazer isso aqui? É um desafio. Com a quantidade de atores que tem, com a estrutura toda. Como é que a gente vai fazer? E foi um pouco de namoro mesmo, a gente namorava com todo mundo, os profissionais de TV, a gente contava um pouquinho do filme, da história, da ideia, da proposta, então a gente foi conquistando todo mundo e todo mundo foi embarcando nessa. Só que ficava aquela estradinha, vamos lá, a gente vai fazer e tal, pô, eu vou fazer, eu topo. Mas quando nós estávamos no primeiro dia de gravação, com dezenas de pessoas no set de filmagem, com equipamentos até razoáveis, inclusive com qualidade bacana, e com toda a estrutura, foi que realmente caiu a ficha. Caramba, a gente está gravando um filme e vamos lá, esse é o primeiro dia, a gente vai chegar até o final. Mas é muito difícil, né? A produção no Maranhão hoje também é muito complicada, você tem a lei de incentivo, mas ainda não existe essa sensibilidade por parte dos empresários, da iniciativa privada, que é importantíssima. Acho que os próprios empresários estão descobrindo agora a importância de patrocinar o cinema, o quão é importante, né, essa questão do registro videográfico, do registro de uma sociedade. E o Moleque Tá Doido, de certa forma, ele contribuiu um pouquinho para essa disseminação, para essa formação de plateia, até para aquecer esse mercado local. A gente continua na batalha, a gente está no segundo filme, a gente continua com as mesmas dificuldades de sempre, mas eu acredito que com uma coragem maior, com uma estrutura um pouco melhor, com experiência, com de fato um filme que fez sucesso comercialmente, e popularmente. E um público maior esperando o segundo. Sem dúvidas, a responsabilidade agora é maior. Então, você acabou falando basicamente alguns outros pontos que eu tinha destacado aqui, mas eu vou perguntar porque uma coisa vai puxando a outra, né? A primeira coisa que você pensou quando você decidiu gravar o filme, qual foi assim o objetivo final dele? Muito legal isso aí. Não. Ó, tem uma pergunta aqui de todas as entrevistas ninguém fez pra gente, né? E é muito legal, porque assim, como nós sabíamos que o mercado era extremamente difícil, a primeira coisa que a gente ouvia era o não. Então eu acho que isso nos ajudou de certa forma a blindar a equipe. Por quê? Porque a gente sabia que era muito difícil, a gente sabia que todo mundo falava que não era possível, todo mundo chamava a gente de doido, que nós não éramos capazes de fazer. Então, como nós já estávamos preparados para isso, nós estávamos com o espírito preparado para fazer até o final. O que a gente dizia? O que a equipe falava? Cara, vamos terminar o filme. Esse é o mais importante. O segundo passo não era fazer o primeiro longa-metragem do estado do Maranhão, até porque já acontecia, né? Já tinha uma demanda muito interessante de produção, mas a gente queria fazer algo diferenciado, um filme que a gente pudesse passar numa grande franquia multiplex. Isso era um grande desafio, não diria nem só o preconceito, mas pela própria visão de filmes maranhenses, filmes comerciais, colocar um filme no multiplex. Não, peraí, então houve toda uma negociação, foram mais de 5 meses negociando com uma sala para poder colocar esse filme no circuito aqui maranhense, os boss. Enfim. Então assim, depois dessa negociação a gente consegue lançar o filme numa sala de multiplex, a gente consegue lançar o filme numa sala de cinema de arte
E aí a gente quebra um pouco esse tabu e dizer que o filme só funciona no cinema, no outro segmento não funciona. Nós levamos públicos para os 2 cinemas e depois de 4 semanas era o filme mais assistido da história, a maior bilheteria do cinema maranhense de todos os tempos, e comprovando de que era possível fazer uma produção maranhense com profissionais aqui do Maranhão, para que ele fosse finalizado aqui no Maranhão, que a gente sabe que existe todo um trânsito de material que você manda para outros estados e nada contra. Eu acho importante a gente fazer essa troca mesmo, esse aprendizado, aprender muito mais com esse pessoal que já faz cinema há mais tempo. Mas o nosso objetivo no primeiro filme era valorizar aqui, de quem era da terra, né, o profissional daqui, e mostrar que era possível assim, fazer algo razoável, algo de qualidade, que a gente pudesse exibir nos cinemas. O objetivo era esse, era fazer algo maranhense, genuinamente maranhense, mas que tivesse essa cara do Brasil, algo que fosse um pouco mais genérico mesmo e que as pessoas pudessem comprar aquele produto para si e dizer, poxa, legal, tem um filme que me representa, e eu acho que ao final disso tudo a gente conseguiu atingir isso, sem dúvidas. Você acabou respondendo de novo, mais uma vez, não. Você planejar uma coisa, né, interessa, tudo bem, você planeja, vamos gravar um filme, é uma coisa quase que inocente, gente, vamos gravar um filme, vamos fazer sucesso com o filme, mas quando isso de fato acontece, é algo que te surpreende. Não é todo dia que você chega num cinema, numa grande franquia, e você vê a sessão esgotada, as pessoas na fila para assistir o teu filme, com todos os grandes filmes americanos, enfim, toda aquela listagem de superproduções, e você vê que o teu filme está batendo todo mundo. Um filme que foi feito ali, naquela guerrilha, aquele cinema de guerrilha. Então, de certa forma, surpreende. Quando o filme sai da tela, a gente sempre fala, o filme vai além da tela. Depois disso, houve uma demanda de convites de escolas, e eu acho que foi muito bacana a gente fazer isso, de, poxa, vamos dar uma resposta também, que é indo nas escolas, levando o cinema maranhense àqueles que não têm acesso, a quem não conseguiu assistir lá no cinema, vamos levar nas escolas, ensino médio fundamental. O filme foi tratado como ferramenta sociolinguística dentro das salas de aula, então os professores estavam mostrando as lendas, falando sobre a maneira de se expressar do maranhense. Olha que coisa maravilhosa, a gente fez um filme onde foi as até escolas... além do que a gente imaginava, né? Tipo, Sim. a gente quer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele fez assim, ó. Ele expandiu. Tinham vezes nessas visitas sociais que os meninos chegavam e falavam assim, ei, obrigada por ter salvo a cidade. E abraçavam, obrigado, tá? A gente ficava, e aí? E agora? Né? Foi uma coisa que a gente de início não pensou. Não foi, vamos para as escolas, não sei o que, não. Filme, cinema, não sei o que, beleza. Só que ele tomou uma proporção que a gente ficou, ei! O mais incrível é a questão da serpente, porque a serpente ela acaba tendo essa representação, não só como de lenda, né, de fato do Maranhão, mas como o desafio de vocês, subjetivo mesmo isso. Vocês conseguiram no final, né, do primeiro filme, quando destruíram a serpente, como se vocês estivessem destruindo, tá aqui ó, pá, conseguimos, entendeu? Quebrar barreiras, vencer outras coisas. Não sei se foi intenção, se foi sem querer, mas eu acho que um pouquinho do filme, ele é todo pensado realmente, né? A gente tentou jogar várias ideias, e o que eu acho isso muito bacana foi que todo mundo percebeu isso, né? A intenção do filme, não só aquela questão de entreter, ser uma comédia escrachada, aquela serpente estava carregando todas as mazelas da cidade, e de repente você consegue vencer aquilo, e você chama o público para uma reflexão, para cuidar da cidade. Então o maravilhoso foi que todo mundo percebeu isso. Poxa, o filme é um filme que nos diverte, mas que ele tem uma mensagem. A gente ficou muito impressionado porque prepararam uma exibição em praça pública, num bairro super populoso, periférico de São Luís, e prepararam uma exibição para 500 pessoas. E quando a gente chegou lá, tinham mais de 3 mil pessoas na praça. E nós simplesmente não conseguimos descer. Sabe, as pessoas cercaram o carro e aquilo ficou fora de controle. Então a gente ficava, cara, não era nem um artista global, não era nem um ator hollywoodiano, eram atores daqui de São Luís, que moram em periferias, e são pessoas simples. As pessoas não se veem nas telas, elas não se veem nos filmes, na maior parte, né? Verdade. Elas não conseguem enxergar onde eu estou aqui, né? nessa história, não existe eu ali. Então, com o filme de vocês, elas conseguiram se enxergar ali. Gente, sou eu, é o meu vizinho, é a minha família. Isso, né? Representatividade, acho que gerou esse público enorme. A gente sentiu isso também de outros estados. Olha que coisa incrível, é um filme que de certa forma ele tem uma regionalidade, mas ele quebra isso.
E isso é fantástico, porque nos obrigou também novamente a repensar um segundo filme e fazer com que ele fique mais genérico também, para que a gente consiga abraçar mais públicos. O filme também passou no Rio Grande do Sul, no Paraná, e, Nossa, é um público diferente, e como é que as pessoas iam receber isso? Porque os nordestinos eles se tratam meio na doida mesmo. E como é que seria essa recepção dessas pessoas? Eles adoraram, e o que os responsáveis, o próprio Edemar, que foi o responsável por essa turnê, disse pra gente, cara, o que eles nos pedem muito aqui, que venha logo 2. E a gente fica preocupado. Vocês entenderam essa parte aqui? Eles entenderam isso aqui? Porque tem coisas que são muito... muito específicas daqui, A né? louca do Rio. Sim. Muita gente fica, mas por que essa menina entra correndo? Quem não acompanhou, fica meio, né? É bacana. Falou, valeu aí. Falaram tanto que eu... Bacana. É louca do Rio Anil! É louca do Rio Anil! Puta que pariu! É a louca do Rio Anil! Essa é louca! É do Rio Anil! Que porra é essa, maluca? Qual foi a etapa mais trabalhosa? Foi a pré-produção, a produção ou após? Bom, numa produção independente, Rafa, todas as etapas difícil são dizer. difíceis, né? É bem complicado. Mas Cada uma qual é muito foi complexo, na a verdade. que pegou mais, assim? Vocês sentiram uma pressão maior? Eu acredito que a produção ela é mais difícil. A execução das filmagens ela é um momento mais estressante, porque se você errar ali, você tem todo um trabalho. Né? Pensa bem. Você mata um leão por dia. aqui. Mas assim, eu vejo. Vamos É pensar como na eu disse. serpente. Na pós. A pós também é um trabalho enorme. Né? Eu acredito que cada uma tem a sua complexidade. Cada um tem seu nível de sofrimento. Boa, é verdade. Alguns duram mais. A produção, como ela é maior, a gente demora mais tempo, tem mais gente, talvez você tenha um nível de sofrimento maior. Porque aí, como é cinema independente, então tem aqueles probleminhas pessoais, tem que ser meio psicólogo Também. às vezes. É. Tipo, vamos lá, para com isso, vamos gravar. Entendeu? E na pós não, é tudo computador ali, vamos lá. Lembrando Aí que... o computador pifa. Pifa, E aí claro. fica todo mundo Pifa, desesperado. cena de... Explica o que é pifa, porque Pois é uma é. palavra. Da tilt. Dá tilt, mas- dá tilt. Quebrou, né? Quebrou, Já era. Esculhambou. Esbandalhou. E assim, e você joga tudo isso dentro de um computador, tadinho, né? E tenta trabalhar com efeitos visuais. Olha só que ousadia, que pretensão, né? Pretensão. E aí tem uma hora que o mais legal foi quando nós estávamos prestes a lançar, fazer a pré-estreia do filme. A gente sempre conta essa história que é maravilhosa. E, claro, naquela pressão de entregar o filme, e a data já estava marcada, e aí você chega, tipo, 48 horas antes para você renderizar toda aquele timeline ali de, sei lá, 2 horas. 2 horas. Certo. E aí, o computador não faz isso, né? E você tem que entregar o filme. Ele se recusa. E aí, quanto mais pressão você dá nele, mais ele... Isso acontece, acho que com muita gente, né? Que tá, às vezes Lady Murphy. perde o trabalho. Sempre, Murphy não falha. E eu me lembro que a gente saiu com um filme para pré-estreia no teatro, assistindo ainda ele dentro do carro, revisando, para saber se... Então assim, ficou todo mundo, Deus no comando, todo mundo infartando, mas graças a Deus deu tudo certo, né? O filme rodou direitinho e a gente conseguiu estrear. Mas é uma pressão que foi gostosa, né? Não foi não. Foi. Assim, mas mostrou que Não foi não. você tem que trabalhar com prazos mesmo, você tem que ter planejamento, sim. não tem escapatória. Então a gente tinha uma data e a gente tinha que cumprir aquela data. Quais foram as conquistas, assim, mais materiais? Eu acho que a primeira conquista muito importante foi conseguir pagar todas as despesas. Algumas, né? Nem tudo a gente pagou, assim, mas achei legal, a bilheteria foi importante. Foi o primeiro prêmio, foi você, não pela questão do dinheiro em si, mas por você provar que você fez um produto
você distribuiu ele e ele teve um retorno não só para o filme, mas para a rede de cinemas. Então isso de fato você comprova de que é possível fazer cinema maranhense comercial e que aquilo seja rentável. Quando você vê o dinheiro retornando, não é tipo, nossa, estou rico, não é, nossa, estou sendo recompensado. Olha, voltou. Até porque também não é muita coisa quando se fala apenas de 3 salas de cinema. Sim. A gente não tem os grandes filmes brasileiros que lançam filmes agora com mais de 800 salas no Brasil, né? É uma coisa absurda, de milhões. A gente está falando de dar o retorno para o cinema e receber uma carta do cinema te parabenizando pelo sucesso do filme, dizendo que você foi o filme que mais rendeu dinheiro para a franquia naquele momento, para aquele estado. Isso é maravilhoso. O segundo momento foram as homenagens que nós recebemos na Câmara Municipal de São Luís, que foi o reconhecimento pela prestação de serviços à cultura do estado, pela difusão do cinema. É uma revista muito conceituada que foi a Casumbá de Turismo, também por esse trabalho de turismo, de divulgar o nosso estado para outros lugares do Brasil. Enfim, nós recebemos muitas homenagens. O Maranhão na Tela, que é um festival muito importante aqui. A gente ganhou como melhor longa de ficção. Isso foi uma grande vitória para a gente também. O maior de todos, que é o reconhecimento do público, né? Esse, sem dúvidas, é o maior prêmio que a gente podia receber, é o carinho do público. Isso foi fantástico, a gente não cansa de escutar isso. Cara, o filme de vocês nos representa. Agora vamos falar do 2. Assim, superficialmente mesmo, pra deixar as pessoas, né? Na expectativa, na curiosidade. Isso, pra esperarem mesmo pelo 2. Então falem um pouquinho dele, falem um pouco do trailer que já saiu. É um teaser, né? Teaser barra trailer. É, por aí. Só pra Um instigar. teaser grande, quase um trailer, por aí. E aí, Rafa? Por que eu falo do filme 2? Se eu falar do filme 2, eu vou entregar as coisas. Não, mas aí a gente tenta dar alguma Deixa eu ver informação. aqui. Bom, a gente pode divulgar que como já foi divulgado, a gente trabalha no primeiro filme da Lenda da Serpente. A gente fez uma pesquisa muito longa, não só de internet, mas historicamente, saber quais são as nossas lendas, as mais famosas. A Serpente Encantadora é a lenda mais famosa e a gente trabalhou com ela nesse primeiro momento. Fazendo a pesquisa entre diversas lendas que nós temos no Maranhão, que são riquíssimas em história e conteúdo, a gente percebeu uma história fantástica, que é do sebastianismo, que é muito forte nessa região, e inclusive na região nordeste, em algumas cidades, também tem essa questão do português, dessa influência, e dessa história desse rei português que foi a uma batalha e que existiu, o rei existiu, a batalha é verdadeira, ele queria transformar os mouros no norte da África em cristãos, ele se considerava o capitão de Cristo, e aí essa lenda, ele some, ninguém sabe se ele morreu ou se ele, enfim, ele atravessa o continente e vem para cá, para a Ilha dos Lençóis, no arquipélago de Maiaú, no município de Cururupu. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas se confundem muito com os lençóis maranhenses, né? Mas é no outro extremo. É um lugar fantástico, tão lindo quanto os lençóis, e precisa ser mostrado, e a gente vai prestar um pouquinho desse serviço, de mostrar esse local lindo. E que tem esse rei fantástico, que se transforma em touro. Enfim, é um prato cheio para você trabalhar efeitos visuais, a lenda, e a gente vai correr atrás disso. É uma lenda fantástica que as pessoas vão adorar ver, e você misturar isso com os loucos, com os doidos, com essa irreverência toda, com esse conceito que a gente já tem de comédia, sem perder um pouquinho. O que eu posso adiantar é que a gente trabalha muito a questão do primeiro, assim, a gente não foge muito, para não chocar muito o público, né? O público está acostumado acho que até quando a gente foi fazer... E a Essa linguagem era uma de grande vocês. preocupação. Linguagem. Para fazer o levantamento da... Só um segundo, tá gente. inquieta? Vocês conseguem... Ela tá quicando assim. É, tô clicando. Só um segundo. Pera rapidinho. O outro também tá... Eu não sei onde eu coloquei meu prendedor de cabelo. É porque eu prendedor de cabelo. Eu tô realmente... Tá com calor. A estética do Vocês vídeo. vão ficar me narrando, é isso? É. Então deixa, né? Vamos. Ela está descontrolada. Ela parou, tudo bem, tá, mas ficou do mesmo jeito. Ela está descontrolada. Porta tá fechada? A nossa maior preocupação era manter aquele ritmo do primeiro filme. A gente pensou, vamos fazer o filme 2, tá? Os nossos equipamentos são diferentes. Sim. A gente trouxe pessoas diferentes. A gente fez uma seleção no começo do ano para trazer Isso que eu ia perguntar. novos Sobre as personagens. pessoas Pela primeira vez eu novas. consegui entrar no outro assunto que tu ia perguntar. Ela se Foi antecipou. ele. Incrível, parabéns. Tá, vou passar rápido por isso. Tá aprendendo. Pessoas novas, A novos influência. personagens. E aí a gente vai conseguir manter a mesma graça do roteiro, a gente vai conseguir manter os mesmos elementos,
da própria estética. Vamos fazer uma coisa muito bonita, muito arrumada. Vai perder um pouquinho daquela coisa de guerrilha que foi um marco no primeiro. A gente até tinha condições, de repente, de fazer algo mais trabalhado. Mas, pô, vamos segurar um pouquinho. E aí as pessoas só vão saber se elas foram no cinema. E as pessoas da equipe? Não sei. E as pessoas da equipe? Quantas pessoas vieram, tipo, pra somar com vocês? Porque a gente é meio barrista, sabe? Meio marrento. A gente tinha uma, não diria aversão não, mas eu acho que uma certa resistência. Pra proteger a obra, será que as pessoas vão entender o que a gente tá... Ou será que elas vão querer influenciar? Até porque vocês tentarem passar o que vocês viveram pra essa pessoa, ela não vai entender porque vocês viveram mesmo, né? Será que eles vão entender? Será que eles vão captar essa mensagem? De que forma a gente trabalha? Espero que as pessoas não entendam de maneira negativa, não é evitar que outras pessoas novas, não. A gente trouxe muita gente nova, atores, técnicos. Claro, a equipe também mudou. Nós temos um diretor de fotografia novo, nós temos um produtor, nós colocamos algumas pessoas que realmente abraçaram esse projeto. Sim. E eu acho que a gente estava se achando, né? Vamos fazer uma seleção de quem a gente quer com a gente realmente, quem soma, quem se identifica. Mas eu acho que é um pouco disso, porque a gente poderia muito bem entregar o filme de repente para outras pessoas e poderia ser feito maravilhoso de forma até melhor de repente. Mas com essa preocupação de manter isso, essa ideia, essa identificação com o público, porque todo mundo sabe, se você entregar um filme para 10 diretores, cada um vai fazer um filme com sua ótica. Tá? Então pode ficar melhor, mas será que vai ficar de acordo com aquela tua ideia? E o mais legal, Mari, é que essas pessoas que entraram realmente somaram e são pessoas que estão agregando muito valor dentro do projeto e a gente está trocando, é uma troca realmente. Mesmo, exato. Então a gente acertou nas escolhas. Olha só que legal que o universo que o filme alcançou. A gente estava exibindo em periferias, em comunidades carentes, em escolas do ensino médio fundamental. A gente estava fazendo palestras em faculdades, universidades, no mesmo dia. Em agências publicitárias no mesmo dia. No mesmo dia a gente estava na escola ali, depois a gente estava numa agência de publicidade, uma escola de ensino médio. Era uma Nossa, e a linguagem, né? Mudando para cada necessidade, de que a agência, de que forma, quais foram os pontos de campanha, o que a gente usou dentro do apelo, dentro do filme. Nas escolas, a produção, eu acho legal que além das visitas dos protagonistas nas escolas, era um oba-oba, era uma alegria, mas as pessoas, elas queriam falar sobre cinema. Queriam saber da estética, como é que a gente fez. Qual e eu foi acho a cena mais difícil? Isso. E o teu bate-papo foi legal por isso, porque tem muita gente que quer saber isso. Como é que vocês fizeram mesmo? Nos pormenores, não é só fazer aquela coisa por alto. Esse ponto aí que você falou do que é cinema. Gente, por que a gente não tem uma matéria dentro das escolas, se é algo que acompanha as pessoas diariamente, sobre audiovisual? As pessoas deveriam ter esse conhecimento sobre audiovisual, porque fica uma coisa muito rasa, né, na rotina. As pessoas são bombardeadas pelo audiovisual, mas elas não sabem, não tem nenhum pinguinho de noção do que está por trás. O esforço, ninguém entende o trabalho, ninguém entende o tempo que precisa para ter aquele produto ali. É uma dedicação muito grande, é tudo muito grande e as pessoas não percebem isso. E agora a nossa cineasta, carregadora de bagulho, assistente de produção e social media, vai divulgar pra galera. Eu vou fazer assim, ó. Vamos lá. Essas são as redes sociais aqui, ó, que estão aparecendo aqui embaixo, entendeu? Você acessa aqui, /moleque tá doido. Facebook /moleque tá doido. YouTube /moleque tá doido. Entendeu? Instagram /moleque tá doido. Show de bola. Quem vai ficar com o pipi nela, que vai ter que editar e botar moleque tá doido. E aí, como foi muito rápido, ainda tá passando, ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui ainda. Ó. A gente tem que ter um tempo. Isso! Eu acho que já deu. Pode apagar. Atenção! Epa! Aê! É a mesma doença mental. Esse é o problema de todo cineasta. Não toa o nome do filme, né? Eu olhei. Pra ter foto, eu esperei a foto. Você levantou uma coisa muito interessante, que é com relação à produção de cinema. Obrigado, thank you. A produção do Rio ainda é muito difícil também para quem está começando lá e tudo, ainda é aquela questão meio monopólio das grandes produtoras. Exatamente, e tal. Esse é o ponto. Lá tem muita produtora, lá tem muita gente fazendo e muita gente com dinheiro fazendo. Então acaba que quem está começando sente que você tá assim, você tem um buraquinho desse tamanho para você conseguir entrar. Depois que você entra, beleza, mas enquanto você não tá dentro dali,
É muito difícil, entendeu? Como o Rio de Janeiro tem essa visibilidade muito grande, todo mundo quer ir pra lá. Então tem muita gente, é tipo assim, superlotação de cineastas, entendeu? Todo mundo tentando a mesma coisa. É óbvio que quem tem contatos lá vai conseguir muito mais oportunidades e tal. Pera aí, vai voltar. Voltou. E é bem... como é que a gente pode dizer? Me fugiu a palavra agora. Tempo! E a tua lá? O que tem? Tá no meu caderno. Tá ligado? Vamos começar. Vai começar. Eu coloquei pra gravar. Tá quase me cobrindo, mas tudo bem. Tudo bem. Tá bom, tá legal, tá legal. Isso aqui vai comer que é o Oi, gente! Vamos lá, tô esquecendo, isso aqui é aquecimento. Não quer pular um pouquinho? Ajuda. Aos poucos. Ai, vamos lá. Eu estou muito feliz de ter o Erlanes e a Rafaela aqui comigo falando sobre isso tudo, porque eles são artistas também, somos todos da mesma área, então isso é muito importante, são as primeiras pessoas que eu estou trazendo aqui. Então, pra quem não conhece, pra quem não entendeu, ou pra quem, sei lá, se perdeu no meio do caminho, procure. Ela quis dizer do moleque tá doido que não assistiu. Eu tenho que zoar sempre. Pra quem não assistiu O Moleque Tá Doido, tem no YouTube. Sim. Então procurem, porque tem lá, o 2 tá chegando, eles ainda estão gravando, ou já terminaram de gravar? Não, a gente ainda tá em gravação. Eles ainda estão em produção, em breve vai ter a pós-produção, que vai provavelmente demorar um pouquinho por causa da animação que tem, enfim, muito trabalho pela frente ainda, mas vai sair, então aguardem, tá? E um abraço. Todos Aê! lados. Valeu, gente! Tchau. Valeu, Mari. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Fiquem com o meu cabelo. Os meus lindos cabelos. Olha a Merida, são gente. maravilhosos. A Merida. Eu sou Valente. Valente.